A entrevistada de hoje é a presidente do Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis, o IPREM, a ex-vereadora, ex-presidente da Câmara, Creuza Nossa. Creuza, que prazer recebê-la aqui no estúdio, no novo estúdio da Rádio Difusora. Seja bem-vinda. Opa, bom dia, Cabreira, bom dia a todos os ouvintes. Eu que tenho esse prazer imenso de estar aqui. Fiquei surpresa, né, de ver agora, né, nesse novo estúdio, a beleza, né, o conforto agora para você receber, né, os entrevistados, muito bom mesmo. E é muito bom estar com você e com todos os ouvintes dessa rádio, né, dessa rádio que é do povo, né, então se é do povo, Creuza Nossa também é nossa, né, é do povo. E eu tô aqui junto com a minha companheira de trabalho, minha procuradora jurídica, Vanessa, e a gente está aqui para a gente bater um papo. Vamos falar sobre o IPREM, né? Sobre o IPREM. Instituto de Previdência, né? Isso. Ô, Creuza, eu gostaria que você falasse primeiramente, porque o IPREM sempre está no meio das discussões, né? Sim. Ainda no ano passado nós tivemos uma reforma do IPREM, seguindo a reforma da Previdência, né? Sim. Foi praticamente, vamos dizer assim, o IPREM teve que se adequar ao que também foi reformado na Previdência Social. Eu gostaria que você falasse o que é que mudou, então, a partir de todas essas reformas que foram implementadas no IPREM. Sim. Então, a exemplo, né, da Previdência Nacional, o IPREM teve que se adequar. Porque eu também sou aposentado do Banco Nossa Caixa e tenho também uma previdência privada lá, que é o Economus. E assim como a Previdência Nacional vinha sofrendo com isso, porque até então, Cabreira, a gente recolhia lá há 30 anos e se aposentava, e a tábua de expectativa de vida era bem menor. E o que acontecia? A pessoa ficava aposentada ali por 10, 15 anos... E já deixava de viver, morria ali com 60 anos, 65 anos, era a expectativa de vida, e tudo bem. E essa expectativa de vida cresceu e não acompanhou. E aí os institutos, a Previdência privada, a Previdência Nacional passou a ter dificuldade vendo que ela não ia conseguir honrar mais esses pagamentos. A ponto de, teve Previdência que não conseguiu mais fazer os pagamentos. E eu estou falando isso não só das previdências privadas. Teve tempo e teve estado que não teve como honrar os pagamentos dos seus aposentados. Então, isso não está acontecendo com os institutos, mas sim com a Previdência de um modo geral. Então, havia necessidade de uma reforma. Às vezes as pessoas ficavam assim, viúvo ou viúva, e casavam ali com uma pessoa muito mais jovem, e já deixava uma pensão de 100%. Isso não tinha fim, porque aí já tinha novos filhos com aquela pessoa, aí morria, deixava para aquela pessoa, que depois já deixava para os filhos, e estava uma corrente muito grande, a gente via que havia necessidade de uma reforma. No entanto, era difícil o governo partir para uma coisa tão difícil dessa, difícil de aceitar, porque quem já estava no meio queria trabalhar 30 anos e ser aposentado, porque ele já vinha naquela, falta 10 anos, falta 5, falta 8, era uma coisa muito difícil, mas era uma coisa necessária. Então, com a reforma da Previdência e os institutos, né, as previdências teriam que seguir a nova ordem. Para você ter uma ideia, para nós tínhamos um déficit, que até a gente chamou lá, que muita gente falava que era o câncer da prefeitura. Para você ter uma ideia, nós chegamos a pagar de déficit em 2020... em 2018, nós pagávamos por ano a prefeitura R$ 13.416.978,79 por ano de déficit para o Instituto, que era um déficit de quase 200 milhões. Com a reforma, esse déficit caiu para 81 milhões e a prefeitura pagou apenas 1,5 milhão ano passado. Olha a diferença de 13 milhões para 1,5 milhão. Então foi assim um alívio para a prefeitura, foi um bálsamo. Agora, Creuza, essa dívida de 81 milhões, ela foi parcelada até 2053. É o normal. E até quando a gente fala assim, nossa, mas isso daí vai transformar em 200 milhões. Você já financiou uma casa?
que se você olhar para o saldo devedor, você fala, não, nunca mais eu vou pagar. Ou seja, se eu pegar 81 milhões e emprestar para alguém, numa conta bem um pensamento chulo, 10% de 81 milhões dá 8 milhões. Mas eu só estou pagando 1,5 milhão por mês, então só de juros já vai acumular 7. Então, se a gente fazer isso, eu tenho aqui uma simulação que o ouvinte não está vendo, mas você está vendo, que a parcela, ela vai abater no saldo devedor, mas ao longo do tempo, todo o financiamento, eu já trabalhei em banco 30 anos, até no meio do empréstimo, a gente vai abatendo mais juros. A gente chama de tabela Prince, ele vai abatendo juros. E do meio para o fim que vai abatendo no capital. Certo. Então, se a gente for fazer essa conta, a gente não financia casa, a gente não faz empréstimo, porque se você somar o valor da prestação vezes prazo, você enlouquece. Então, Mas se a prefeitura tivesse 81 milhões, eu vou falar mais. Se eu fosse mais jovem, se eu tivesse um cargo vitalício no IPREM, ou se o prefeito fosse uma reeleição, e a gente tivesse um tempo hábil de pegar aqueles terrenos que a gente tem e fazer um loteamento, só que aquilo lá eu pagaria esse déficit. Não é coisa difícil 80 milhões de conseguir fazer um déficit. Sair de um déficit de mais de 200 milhões, se você ter 80 milhões... Aí alguém pergunta, Creuza, como é que o município ficou com esse déficit de 81 milhões? Por causa... 81, assim, né? É o chamado déficit atuarial que... Nós não temos um déficit de caixa como os outros municípios da nossa região. Eu vou te falar uma verdade, tem um município bem vizinho nosso que ele tem déficit de caixa. Sabe o que é isso? Todo mês, para pagar os funcionários, o prefeito precisa injetar um dinheiro além da contribuição, senão ele não paga. Nós não temos. Nós temos déficit previdenciário, ou seja, que daqui 10 ou 20 anos o dinheiro vai acabar se a gente não fizer essas contribuições. A gente faz um estudo atuarial, que a gente chama, que é isso aqui, que vai dizer para nós assim, olha, se você não tomar uma providência, daqui a 30 anos o dinheiro acaba. Mas nós não temos déficit de caixa. Todo mês sobra dinheiro para eu aplicar das contribuições. Então, nosso instituto está muito bem. Porque agora, com essa reforma, nós temos dinheiro para aplicar. Nós temos um déficit que é pagável. Quando você fala que hoje o orçamento da prefeitura, 200 e poucos milhões, então nós temos 1/3 de dívida do orçamento, mas eu vou considerar que você falou 30 anos, né? Pega meu celular. Eu levantei aqui, até pedi para a prefeitura levantar para mim o orçamento de 10 anos atrás, por exemplo. Se a gente considerar que daqui 10 anos, quanto vai ser o orçamento da prefeitura? O orçamento da prefeitura, vamos falar assim, ó. Em 2015, o orçamento da prefeitura era 152 milhões. Hoje, 6 anos depois, é 292, quase dobrou. Então, nós não podemos falar que aqui, ó, daqui 10 anos, nós estamos em 2022, 2032, a parcela vai ser de 5 milhões... Mas nós vamos ter orçamento de 500 milhões. O que vai ser 5 milhões? A meu ver, nós tínhamos que pagar menos agora e mais depois, só que não pode, sabe? O Ministério da Previdência não deixa a gente fazer assim, uma menor agora e maior depois, porque fala que nós estamos empurrando a dívida para lá. Mas o lógico seria, porque se eu pegar aqui, ó, em 2012, o orçamento era 122 milhões, hoje, 10 anos depois, é 292 milhões. Agora, Creuza, esse déficit aí não tem perigo de ir lá na frente estourar? Não, porque com a reforma, eu vou te explicar o que aconteceu. A pensão de 100% caiu para 60%. A idade mínima para aposentar foi para 62 anos. Então, isso tudo vai fazer com que o funcionário contribua mais, a pensão diminuiu. Outra coisa, depois a Vanessa pode explicar melhor, juridicamente falando. Outra coisa também, a contribuição patronal que a prefeitura fazia para a gente, que era de 17,81, foi para 22%. A prefeitura passou a contribuir mais, entendeu? O funcionário contribuía com 11, ele passou a contribuir com 14, ele entendeu que para a caixinha dele ficar mais gorda, ele também tinha que fazer. Nós fizemos uma previdência complementar, ou seja, para quem entrar na prefeitura a partir de 2022, depois da reforma, né? 2020, ele tem que ganhar o teto, como é no INSS, ele vai ganhar, depois de aposentar, no máximo o teto, e se ele quiser ganhar mais, ele vai contribuir, como eu contribuí no banco. Eu ganho até o teto,
né, do INSS, e o que ganha mais é o Economist que me paga. Então, tudo isso fez com que tirasse a sobrecarga do Instituto. Hoje o Instituto, então, Tá não tem motivo para se falar assim em transferir o pessoal para a Previdência Geral. Não, jamais. Mesmo porque o que ocasiona isso, você não tem ideia. E se você quiser saber, a procuradora pode explicar o que aconteceria. Então, daqui a pouco nós vamos saber sobre isso aí. Sim. Mas eu gostaria de perguntar para você o seguinte: a gente sabe que muito depende de como é gerido esse fundo do IPREM, né? E aí exige o quê? Responsabilidade. Com certeza, não é? Com certeza. E o IPREM está, vamos dizer assim, totalmente fechado vamos dizer assim, em uma norma que garanta isso para não ter problema lá na frente? Olha, o IPREM hoje ele é o seguinte: eu sou a presidente e também sou a gestora, porque tem instituto que tem a presidente e tem um diretor financeiro que cuida da aplicação. Por exemplo, São José do Rio Preto, eles têm 2 pessoas que ficam assim, só olhando a bolsa, fica o dia inteiro olhando como é que está a bolsa. Aqui, essa pessoa sou eu. Tá? Eu não fico o dia inteiro olhando a bolsa, mas eu venho de uma instituição bancária, né? Trabalhei 30 anos, eu tenho mais ou menos noção. Mas para você ter ideia do que a gente está falando, hoje eu decido assim: olha, eu tenho um dinheiro aqui, eu vou aplicar. Eu tenho... eu dou uma olhada no que eu penso, dou uma olhada no mercado. Eu tenho os bancos, que cada banco tem uma assessoria para me dizer: olha, é melhor o fundo renda fixa hoje. Por exemplo, hoje, se me perguntar hoje qual a melhor coisa, é comprar título do Tesouro. Ah, por que você não comprou? Porque eu ainda não posso, mas eu estou fazendo uma certificação do Instituto para mim comprar direto. Porque eu não vou comprar pagando intermediários, né? Então eu quero comprar direto, a certificação do Instituto deve estar pronto nesse próximo mês, tá? Aí eu resolvo assim: o Banco do Brasil falou que é renda fixa, a Caixa Federal falou que é renda fixa, eu tenho uma consultoria que eu pago separado, porque eu não posso ouvir o banco, de repente a meta dele é aquela lá e ele vai querer me pôr. Dou uma estudadinha, passo para minha consultoria jurídica, minha consultoria financeira, aí ele me dá ok. Aí eu digo a minha vontade, aí passa para o comitê de crédito, que é composto por um membro da Câmara, um membro da Prefeitura e um membro do IPREM, que é a minha financeira. Aí eles decidem, lá eu não fico nem presente, aí eles falam: não, tá certo, nós vamos aplicar, e nós vamos aplicar no Banco do Brasil, que é o que melhor ofereceu, porque os bancos mandam as lâminas dos fundos. Depois disso, vai para o Conselho Administrativo, que eles têm poder deliberativo, onde tem o presidente e mais 3 membros. Então quer dizer que a presidente não tem decisão... Não, eu tenho. Tem, mas não, tem passa que passar por lá todos primeiro. esses... Aí depois eles deliberam e falam assim: não, ela pode aplicar. No entanto, a responsabilidade dela, eles jogam para mim, mas eu sempre ouço eles, porque o dia da manhã, se acontecer alguma coisa, a primeira coisa que o tribunal fala assim: cadê a ata do conselho? Autorizaram, presidente? Cadê a ata do comitê? Ou foi o que aconteceu no passado, que eu não vou falar, mas é o que aconteceu. Então, eu me cerco de tudo quanto é cuidado. Eu me cerco do cuidado de passar pela minha assessoria financeira para perguntar se o fundo é bom, se eu devo aplicar, se é o que está no mercado. Depois eu passo o que eu penso para o meu comitê. O comitê analisa, eles também se informam, que eles estão treinados e eles têm curso para isso. A gente chama de CPA 10, vai mudar agora, mas eu também tenho esse curso, que é você entender de aplicação. Todos os 3 têm esse curso. Aí vai para o administrativo, né, que tem um presidente assim, bem consciencioso, e eles vão decidir depois que faz a ata que eu aplico. Eu nunca aplico antes da ata estar na minha mão. Aí eles falam que, embora eles concordem e tal, mas que o poder está na mão da presidente para decidir ou não. Mas eu nunca até hoje contradiz o que a ata falou, porque eu tento seguir, porque tem dado certo assim. Então, nessa experiência, eu assumi o Instituto com 56.704.870,25. Hoje nós estamos com um saldo de 141.252.980,20. Com tudo que a gente pegou alguns fundos, uns fundos que estão com problema até hoje,
e que a gente conseguiu perder uns 12 milhões aí, ou cerca de 21% na época, foi o que tanto se fala aí. Mas que foram uns fundos que já estavam lá, foi uma aplicação 2013, que eu não quero falar sobre isso, que já as medidas foram tomadas, mas infelizmente aconteceu, né, dos fundos ter problema, e desses 56 milhões a gente perdeu 12. Então eu fiquei com 30 e poucos milhões aí. Mas hoje você está com hoje 140... nós com 141 milhões. 141 e milhões. Com o pé no chão, fora 141 milhões que eu peguei 3 prédios, né? Um terreno e 2 prédios. Um a gente já vendeu de novo para a prefeitura, mas a gente está recebendo parcelado, que é um ótimo negócio para nós, porque qual foi o juro? A meta atuarial. E qual é a meta atuarial que a gente cobra desse parcelamento? É 4,86 de juro mais IPCA. Quanto está IPCA? Mês de abril deu 1,06, quer dizer, então a gente vai receber 1,5 de juro. Então a gente tem o pé no chão. Então a gente sabe que o IPREM hoje está indo bem, está saneado. A gente tem muito pé no chão. Eu estou fazendo a certificação do Instituto porque eu quero comprar título público. Porque com ele eu vou bater a meta. Porque você sabe que a gente tem meta, né? O tribunal exige que a mesma aplicação renda 4,86 ao ano mais o IPCA. Foi por isso que lá atrás, na análise de uma conta, o conselheiro do Tribunal de Contas chegou até sugerir que o município por causa fizesse desses estudo. fundos, né, que estavam tendo problema, a gente estava lá pagando 13 milhões de déficit, a prefeitura não tinha condição, tanto que quando o André assumiu tinha 14 milhões atrasados, né, mas hoje não tem nem um centavo, a prefeitura paga pontualmente, e não culpo nenhum prefeito que passou por aí, porque realmente é muito difícil pagar um valor desse. E nosso município vizinho, do qual me referi agora, eles ainda estão pagando isso mesmo com a reforma. E eu disse a eles, vocês não vão aguentar, porque é muito difícil uma prefeitura desembolsar esse valor de déficit, muito difícil. Ô, Creuza, você falou que tem um fundo hoje com 140 milhões de reais, né? Sim. E hoje os funcionários da prefeitura, se quiserem um empréstimo consignado, tem que ir na rede, a rede bancária. Sim. O IPREM pensa ou tem condições de fazer, por exemplo, um consignado direto com os servidores? Isso interessaria ao IPREM? Seria um bom negócio para o IPREM? Sim, realmente é um bom negócio para o IPREM, mas até o momento nós não podemos utilizar, né, dessa ferramenta. O Banco Central tinha uma norma que proibia esse tipo de empréstimo, no entanto está liberado agora. Mas para isso nós temos que ter uma certificação. E é progestão. E a gente já está a caminho, né? A gente tem que fazer um estudo que chama ALM, já está pronto. E eu acredito que até o mês que vem nós já estaremos autorizados. É um tanto complexo isso, né? A gente vai ter que, provavelmente, contratar funcionário, tem que passar por um treinamento. Não é de qualquer jeito, que é uma coisa séria, vai mexer com, né, com o dinheiro do IPREM, mas realmente é uma coisa rentável, né? Tendo em vista que o funcionário vai deixar de pagar na rede pública, na rede bancária. A gente vai ter condição talvez de fazer até um pouquinho um juro menor do que ele paga, vai facilitar para ele, e para o IPREM, né, vai ter uma rentabilidade maior. Mas para isso a gente tem que se estruturar, e o primeiro passo é o Instituto ser certificado, não só ele, mas os funcionários e todos os conselheiros. Creuza, você, o IPREM, ele passa pela análise de contas do Tribunal de Contas, né? Sim. E qual tem sido digamos, a avaliação do Tribunal de Contas em relação ao IPREM? Nós não temos tido nenhum tipo de problema, nenhum. Às vezes ele deixa alguma recomendação, mas não temos tido nenhum problema, né? Nós tivemos há poucos dias o tribunal lá, e ele apenas deixou uma recomendação lá de uma aposentadoria, mas tão somente isso. Então você diria que hoje o IPREM de Fernandópolis é um instituto saudável? Sim. Sem problema. Para você ter ideia, no fechamento de 2021, não sei se eu trouxe números aqui, mas só nós e São José do Rio Preto que deu positivo em 2021. Só São José do Rio Preto. Ele tem 2 pessoas, como eu te falei, que fica analisando, e só ele e nós tivemos um fechamento positivo. Toda a região foi negativo, toda a região, desde Jales, Santa Fé, Paranapuã, toda Ooroeste.
E nós e Rio Preto que tivemos um fechamento positivo. Então eu considero que nós estamos sim com um instituto saudável, que para você ver, enquanto vários anos, né, foi pago a avaliação atuarial, o déficit atrasado, esse ano o prefeito já pagou, já faz uns 2 meses que ele já pagou o que venceria em dezembro. Ele comprou, a educação comprou de novo o prédio que era do Paço, para fazer 2 escolas lá, e a parcela desse ano, que também venceria em dezembro, eles já pagaram também. Então, para você ver que nós não estamos com problema, nem de caixa, nem de parcelamento, está tudo em dia, tanto o parcelamento que o prefeito já pegou anterior, está em dia, como aquele que ele teve que fazer quando ele chegou, que tinha 14 milhões em atraso. Então, nós estamos com o Instituto em dia. Você receberia mais algum imóvel para abater esse déficit atuarial? Olha, assim... Imóvel, eu acho que é uma boa para o Instituto, que é uma coisa que não vai perder, que não corre o risco, que corre um fundo, né? O prefeito tem até aquele terreno onde era almoxarifado, ele até ofereceu para a gente. Mas eu falei para ele que eu preferia que ele vendesse, que para nós era mais fácil ele vender, ele fazer a venda por lá do que para nós. Mas embora assim, que eu te falei... Se fosse para a gente hoje fazer um loteamento, eu até pegaria ele para juntar com o outro e fazer. Mas como não é o caso agora, ele vai vender e vai passar o dinheiro para nós. Inclusive, ele me falou que ele vai vender e já vai pagar o déficit do ano que vem e do outro. Ele vai pagar o déficit total da gestão dele. E quando ele paga antecipado, ele tem um descontinho ou não? Não é que ele tem, que já bate no saldo devedor, né? Aí, na avaliação do ano que vem, já é menor, entendeu? Sim, sim. Todo o dinheiro que entra lá bate nesse saldo devedor. Então, você deixa de pagar juros, entendeu? Porque hoje é 81 milhões. Se abater, aí já vai para 70 e pouco, então o juros já é menor automaticamente. Menor. Perfeito. Agora eu quero trazer a Vanessa Orati, que é procuradora do IPREM, para ela dizer por que não é um bom negócio transferir o IPREM para a Previdência Privada. Vanessa, bom dia. Bom dia. O que acontece aí que realmente não é um bom negócio? Primeiramente que o Instituto não fecha assim, né, de uma hora para outra. Sim. A gente tem que custodiar todas as aposentadorias e pensões já concedidas e todas aquelas que os servidores têm o direito adquirido. Então, se você já preencheu todos os requisitos para aposentar, mesmo que você não esteja aposentado, ela é custodiada até o final pelo Instituto de Previdência, mesmo extinguindo o Instituto. Então, fora isso, o dinheiro que a gente tem de compensação previdenciária, que hoje é 18 milhões, a gente tem que devolver para o INSS, porque se esses servidores vão voltar para o INSS para aposentar por lá, esse Comprev, que é a compensação entre os regimes, esse dinheiro tem que ser devolvido para o INSS. O dinheiro em caixa que a gente tem do Instituto, o prefeito não pode usar para pagar para usar para outra finalidade, tem que ser para as aposentadorias e pensões. O estudo de 2019 foi feito, que nós mandamos até para o Tribunal de Contas e depois disso nunca mais se argumentou o fechamento do Instituto. Ele não dá para custodiar até o final de todas as aposentadorias e pensões. Aí o que aconteceria? O prefeito ia ter que custodiar com essas aposentadorias e pensões, além de contribuir para o INSS. A conta não fecha. Então... É um câncer fechar o Instituto, é ao contrário. É ao contrário? É ao contrário. Então, o estudo de avaliação... Não existe... Não seria, de fato, para o município se livrar de um problema. Não, ele vai criar um problema mais grave. Vai criar um problema mais grave. Isso já realizado através de um estudo atuarial que a gente passou para o prefeito em outubro de 2019, inclusive para a Câmara Municipal. Foi feita uma avaliação atuarial com todos esses dados. Então, fechar o Instituto é um câncer para o município. Isto sim. Quando fala na Câmara lá que questiona até se o município tem obrigação de bancar esse déficit atuarial, existe, você tem alguma questão assim que dá base legal para o município pagar isso aí? Tem uma portaria e uma instrução normativa. São leis federais que têm que ser cumpridas. Tem que ser cumpridas. Sim, inclusive a gente respondeu o João Pedro essa semana. Então o município é obrigado a pagar. Por lei. Não tem como ele falar assim, eu não vou pagar porque... Não. A Emenda Constitucional 20 de 1998 criou os institutos de previdência de caráter contributivo. E lá também inseriu que quem tivesse déficit técnico futuro deveria ser pago. Então, além de ser previsto em norma constitucional, é previsto em leis federais e portarias federais. Então, tem que ser cumprido. Não pode esquecer que existe um déficit técnico. Ô, Creuza, não sei se você ou a Vanessa que poderia responder. Explica para o ouvinte de casa como é que surge esse tal déficit atuarial aí. Em que momento ele aparece na vida? Por exemplo, cria um instituto
de previdência. O nosso que foi criado assim. Criou-se o Instituto em 1993 e era para ter criado... Fazer 30 anos. Era para ter criado um caixa durante 5 anos, não poderia conceder nenhum benefício, nem aposentadoria nem pensão. No mês seguinte, já começou a pagar aposentadoria e pensão. Antigamente, não tinha regras de última remuneração, contribuição e tudo mais. Então, como é que funcionava? O servidor, se ele recebia R$2.000 efetivo e o prefeito quisesse conceder para ele R$4.000 no mês anterior dele aposentar, ele recebia R$4.000 de aposentadoria. Aí veio a emenda condicional 20 de 98, que criou-se regras para ser cumpridas. Você só pode aposentar com seu cargo efetivo, não entra cargo comissionado, porque no passado era assim, a gente tem muitos casos de aposentadoria que a pessoa ganhava 2 e aposentou com 6. E pior, sem contribuir. Entendeu? Aí outra coisa, em 2003, na realidade em 2004, o Tesouro cobria quase 40 e poucos aposentadorias e pensões, entregou para o Instituto continuar pagando sem nenhum custeio disso. Então, aposentadorias e pensões que eram custodiadas pelos cofres públicos, chegou em 2004, no final de 2004, entregou para o Instituto para estar pagando. Aí foi feita uma avaliação atuarial, isso tem déficit, porque a gente tem que estar pagando. Então, tipo assim, não foi obedecida nenhuma regras desde o início. Por isso que hoje existem muitas normas a serem cumpridas, regras constitucionais que não tem como burlar a lei, entendeu? Então, esse déficit veio desde a sua criação. Não criou-se o caixa, concedeu o benefício que não era para conceder, mandou para o Instituto pagar aposentadoria e pensão que não era obrigação do Instituto. Então, isso vai se criando um déficit técnico. Perfeitamente. Mas ele tem prazo para terminar? Sim. 2053? Porque a avaliação atuarial, como é que funciona? Você faz a avaliação atuarial e coloca qual que é o teu plano de amortização do déficit técnico. Foi feito um estudo em 2018, amparada nas instruções e portarias federais, para sanar o nosso déficit. A avaliação atuarial é todo ano. Foram em 35 anos. Hoje a gente está com 32 anos, porque já pagou uma boa parte. E todo ano esse déficit técnico pode ser reavaliado, porque é feito todo ano com a data base, dia 31 de dezembro do ano anterior, e é feito novas avaliações atuariais, que lá vai prever o valor do déficit técnico. Mas nós temos 32 anos, por lei. Perfeito. E não tem como voltar esse ato, entendeu? Agora, por exemplo, e se um prefeito que entrar aí, simplesmente ele não fazer esse pagamento que Ele não tem o CRP, o Certificado de Regularidade Previdenciária, não vem verba federal, é imposição. Obrigado, é lei. Agora tem que cumprir. As regras mudaram muito, entendeu? Antigamente, antes de 20 de 98, fazia-se o que queria, hoje não. Perfeito. Ô, Creuza, então o Fernando pode ficar tranquilo que o IPREM não vai quebrar a prefeitura. Não vai quebrar. Inclusive, até foi dito aí que o prefeito poderia não pagar, e o André falou, até poderia, ele poderia entrar judicialmente para requerer esse CRP, porque tem município que não dá conta de pagar e faz isso, entra judicialmente e às vezes o juiz concede o CRP. Mas o André falou, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou prejudicar o IPREM, os meus funcionários que estão aí dando sangue e que amanhã depende da aposentadoria, ele jamais vai fazer isso. Pelo contrário, eles sempre pagam adiantado, eles têm até o dia 10 para mandar a contribuição. E se a gente demora um pouco para mandar as guias, né, eles querem que manda a gente mandar guia. Todo mês a gente calcula, né, quanto que dá o parcelamento. Desde 2017 eu não faço ofício cobrando contribuições. Nunca fizemos, nunca. Porque se o prefeito não paga, a gente tem que tomar uma medida, tem que mandar ofício. A gente nunca precisou fazer nada. Então, André falou, eu vou pagar, e se Deus quiser, esse ano eu quero pagar até no final da minha gestão. Então, vai muito também da consciência do prefeito, da prefeitura, porque é um dinheiro sagrado, né? É um dinheiro sagrado de quem está lá dando sua vida, sua contribuição, está trabalhando no sol ou em qualquer outro lugar, mas está lá para garantir quando ele não puder trabalhar mais. Então, bom, acho que isso é... E nós tivemos uma boa notícia que vocês, o IPREM decidiu antecipar aí o pagamento metade do 13º. Isso. Já foi feito? Já, nós pagamos dia 11, né? Dia 11 de maio. O pessoal já recebeu? Já recebeu, pôde aí gastar, dar um presentinho para a mãe, né? Comer melhor nesse dia, a gente fez isso. Qual é a folha hoje de aposentados de Fernandópolis? Você tem um valor aí certinho? É 1 milhão e pouco. 1 milhão e pouco. É aposentado e pensionista. Aposentado 1 milhão e 200 e pouco. Perfeito. Ô, Creuza, você sabe que esse tipo de entrevista é esclarecedora. Sim. E realmente
coloca pingos nos is, e sempre que dúvidas, você quiser, né? A gente está aí. E quando a gente vê alguma novidade, a gente vai vir aqui também. Quando a gente conseguir fazer o empréstimo, a gente vai vir anunciar aqui para porque você esse poder empréstimo avisar. também parece ser uma boa novidade para os... Como o seu programa tem uma audiência fabulosa aí, você pode, né, ajudar a gente aí. E agora o pessoal não só ouve, como também vê a gente. Lá Olha aí, ó. Ai, que legal, hein? Muito bom mesmo, Gabriel. Já estamos sendo vistos também. Olha, bom. Eu fico muito agradecida pela oportunidade, viu? E sempre que quiser saber alguma coisa, nós somos às ordens. E eu, não estando lá, ó, a procuradora está... A procuradora está lá para tirar qualquer dúvida. Isso. Obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço você, os meninos aí, a menina, olha, todo mundo aí. E os ouvintes também, por ter aí dedicado esse tempo para nos ouvir. Muito obrigado, né? E um bom dia a todos. Vanessa, obrigado também. Sempre eu que agradeço. Assunto de interesse aí Estamos à disposição. Dos aposentados dos servidores municipais, porque é um assunto que fala direto a eles, nós estamos aqui à disposição. Nós também, tá muito obrigada. Nós aqui agradecemos. Conversamos aqui com a Creuza, nossa presidente do Instituto de Previdência Municipal, o IPREM de Fernandópolis, e também com a procuradora, né, Vanessa Orati. Nós vamos para o intervalo e voltamos com mais informações. Ativa no ar.